Pensa na seguinte situação, você acorda 5 horas da manhã e tem que pegar 2 horas de transporte público lotado para chegar no seu trabalho. Outra pessoa que trabalha no mesmo lugar que você tem um pouco mais de condição e consegue de carro, ou seja, não precisa pegar 2 horas de transporte público. Em níveis mais extremos tem quem vá até de helicóptero para o trabalho ou que nem precisa trabalhar. E do lado oposto dessa pirâmide social tem quem está ainda pior do que você. Não precisa ser nenhum sábio para chegar na conclusão de que a vida não é justa. E ainda existem pessoas que parecem que estão assim acima da média e que o sucesso para elas é algo inevitável. Bom, agora um menino de apenas 7 anos. Ele é o mais novo integrante do Clube dos Gênios do Brasil. Anitta venceu pela segunda vez um dos maiores prêmios da música. Eu comecei a investir quando eu tinha 8 anos e quem me deu toda a motivação foi meu pai. E para acrescentar ainda mais complexidade, a gente se compara, ou comparam a gente, com pessoas que a gente conhece ou de um círculo próximo. É seu primo que tem a sua idade, já passou em não sei quantos concursos públicos, é a filha de fulana que também tem a sua idade, já fundou sua própria empresa, já comprou um apartamento, ou aquela pessoa que estudou na mesma escola que você e hoje é médica, juiz ou alguma outra profissão aqui que tenha bastante status social. Aí você se pergunta, será que eu não me esforço bastante? Seria esse o segredo para o sucesso? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as vantagens injustas que todo mundo tem, inclusive você que está achando que não tem nenhuma. Bom, primeiro eu tenho que destacar que tipo de sucesso eu vou falar nesse vídeo, e é sucesso no sentido bem materialista mesmo. É uma pessoa que tem dinheiro ou que tem bastante reconhecimento naquela profissão ou na atividade que ela exerce. Então é sentido material e não é sentido emocional nem espiritual, é apenas material. Bora pro vídeo. Deixa eu te contar a história de um jovem chamado Cleiton da Silva. Ele é filho de pais negros, nasceu numa comunidade no Nordeste do Brasil e a sua mãe era dona de casa, seu pai era porteiro. E desde muito cedo, Cleiton era muito fascinado por tecnologia, mas obviamente a sua família não tinha muitas condições. Mas mesmo assim, ele era muito esforçado. Ele terminou os estudos numa escola estadual do governo. Depois dos estudos, começou a trabalhar como entregador de aplicativo. E o pouco dinheiro que ele tinha, ele juntava para pagar uma faculdade de tecnologia à distância. E aí, Cleiton teve muito sucesso. Com bastante esforço, Cleiton conseguiu desenvolver um aplicativo e, aos 24 anos, se tornou um dos mais jovens milionários do país. Você conhece essa história? E se eu te disser que, na verdade, essa história é a história do criador do aplicativo Snapchat? Claro, o nome dele não é Cleiton, ele não é brasileiro, ele não vinha de uma família de baixa renda e tampouco estudou numa faculdade sem prestígio. Na verdade, essa é a história de Evan Spiegel, que nasceu nos Estados Unidos, era de uma família bastante rica, morava numa baita mansão em Los Angeles e estudou em Stanford. Então, com as influências tanto da parte familiar, que já tinha bastante dinheiro, quanto da faculdade que ele estudou, uma das mais prestigiosas do mundo inteiro, ele desenvolveu um aplicativo e ficou milionário aos 24 anos. Isso retira o mérito de Evan Spiegel? Eu acho que não. Ele tinha várias vantagens, ele usou as vantagens que ele tinha a seu favor e conseguiu inovar num mercado extremamente competitivo. Mas não dá para negar que Cleiton, o brasileiro do nosso exemplo, não teria as mesmas vantagens. Ou seja, o mesmo esforço feito por Cleiton e feito por Evan Spiegel não trariam o mesmo resultado, o que leva a crer que a meritocracia é um mito. Igualmente mito é o de que o segredo para o sucesso é trabalhar duro, porque você deve conhecer muita gente, eu conheço também, que trabalha duro pra caramba e realmente não consegue ser bem sucedido na vida. Então não basta só você trabalhar duro para você ter sucesso. Isso é justo? Não. E como você conseguiria ser bem sucedido num mundo tão injusto? É exatamente sobre isso que os autores do livro Unfair Advantages falam. Ele sugere que todo mundo tem alguma vantagem e até aquelas coisas que a gente enxerga como desvantagem podem ser transformadas em vantagens. E para isso, ele sugere uma estrutura chamada MILES, que é um acrônimo para várias palavras, sendo elas M para Money e Mindset, que significa dinheiro e mentalidade, I para Intelligence, que significa inteligência, L para Luck, Location and Looks, que significa sorte, localização geográfica e até aparência física. E E para Education e também Network, conexões que você tem por causa da educação. E finalmente S para Status, que é status. É bem fácil entender como que o dinheiro pode ser uma vantagem justa, afinal a gente consegue comprar quase tudo com ele, né? E é por isso que o autor do livro colocou dinheiro e mentalidade na mesma categoria, porque se você só gastar esse dinheiro, uma hora ele acaba. Então no nosso exemplo do criador do Snapchat, mesmo tendo nascido em berço de ouro, se ele não tivesse feito alguma coisa com toda essa influência e dinheiro que ele nasceu, ele não seria um bilionário. Ele seria rico ainda, né? Mas vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Dessa forma, os autores do livro sugerem que sucesso é a combinação entre sorte e trabalho. Ou seja, sorte de nascer ou ter essas vantagens que você tem e trabalhar com elas a seu favor.
A inteligência também pode ser um conceito muito subjetivo, já que existe a teoria das múltiplas inteligências, que além daquela inteligência tradicional mensurada pelo QI, envolve também inteligência linguística, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência interpessoal, intrapessoal. Então tem vários tipos de inteligência. A gente pode pegar aqui a inteligência sinestésica ou corporal, que é bastante evidente nos esportes. Então imagina o seguinte exemplo, eu com 10 anos e o menino Neymar com 10 anos. Ambos querem ser jogador de futebol. Eu sou um perna de pau e ia precisar trabalhar e assim me esforçar muito, treinar muito para chegar numa fração da habilidade que o Neymar tem mesmo com 10 anos. Ou seja, para esse objetivo específico, ele possui inteligência que está muito na minha frente. Mas usando ainda esse mesmo exemplo, imagina que o menino Ney não nasceu no Brasil, um país que respira futebol. Ele nasceu no Nepal, que o esporte nacional é o cricket. A gente provavelmente não conheceria a história do Neymar, porque apesar dele ter essa inteligência corporal, ele não tem a vantagem de ter nascido no lugar próprio para usá-la. Outro exemplo, Taylor Swift e Anitta. Você pode não gostar do estilo musical, mas não dá para negar que são pessoas muito bem-sucedidas. A Anitta usou o contexto dela de ser brasileira, de ter sido criada numa comunidade no Rio de Janeiro, para suas músicas. Então talvez se a Anitta tivesse gravado músicas do estilo da Taylor Swift, ela não teria tido o sucesso que ela teve. E da mesma forma, a Taylor Swift, que gravou músicas baseadas no contexto dela. Se ela tivesse tentado fazer funk carioca, também não teria tido sucesso. E claro, além disso, ambas são mulheres que estão dentro do padrão estético de beleza e isso conta como uma vantagem enorme, principalmente nessa indústria. O filme A Rede Social mostrou um pouco sobre a história do Eduardo Saverin, que é um brasileiro, investidor, empreendedor e tudo mais, e ele ajudou, junto com Mark Zuckerberg, a fundar o Facebook. No caso, o Eduardo Saverin só conheceu o Mark Zuckerberg porque ambos estudavam na mesma instituição de ensino, que é Harvard. Então talvez se ele não tivesse estudado numa instituição de muito prestígio e tudo mais, não tivesse feito o Facebook. E é por isso que a educação ela também conta como uma vantagem. Ela não está como vantagem apenas pela educação, mas também pelas conexões que você faz por causa daquela educação. Porque você há de convir comigo que você estudar com pessoas que são extremamente influentes ou pessoas extremamente inteligentes conta como vantagem. E para ilustrar o exemplo do status, eu posso citar também o amado e odiado por muitos Elon Musk. Porque é inegável o status que ele tem, independentemente do trabalho ou do negócio que ele começar a fazer. Como ele é mundialmente conhecido, isso representa uma vantagem muito grande. Sem falar que desse quadro aqui de vantagens, ele possui praticamente todas, né? Tirando a da aparência que ele é feio. Tá, mas como eu acho quais vantagens que eu tenho e como que eu uso elas? Essa estrutura usada pelos autores, ela é só um exemplo. Ela não fala de todas as possíveis vantagens que pode existir. E apesar de algumas pessoas já nascerem com algumas dessas vantagens, ou com várias delas, algumas vantagens também podem ser adquiridas no decorrer da vida, como dinheiro, beleza, status e por aí vai. Mas faz muito sentido você olhar para o seu próprio contexto para conseguir descobrir as suas próprias vantagens. O fato de ter nascido depois dos anos 2000 também pode representar uma vantagem, dependendo do que você vai querer fazer. E para ajudar a achar essas vantagens é muito importante o autoconhecimento, você anotar num papel os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente boa em comunicação, isso pode ser uma vantagem absurda no ramo comercial. Por outro lado, se você é uma pessoa extremamente tímida e não tem como ponto forte essa questão da comunicação, você já sabe que vai te levar um pouco mais de esforço, ou talvez muito esforço, para trabalhar naquela mesma área. Em relação às desvantagens como vantagens, e é só um exemplo, imagina que você é acometido por uma doença que não tem cura, digamos, diabetes. Ela tem como você controlar, mas não tem cura. Isso é uma desvantagem tremenda e dificulta muito, complica muito a sua vida. E se você usar isso como uma vantagem? Foi isso que essa influencer fez. Ela usou as informações que ela sabia e a vivência dela com essa doença para produzir conteúdo para a internet, fazer cursos, divulgar informações sobre a doença. Então ela transformou essa desvantagem numa vantagem. Eu poderia produzir conteúdo também sobre diabetes? Poderia. Mas você concorda comigo que nesse quesito ela tem uma vantagem que eu não tenho? Ela tem vivência no assunto? Ao criar esse canal no YouTube, eu tento usar um pouco dessas minhas vantagens a meu favor. Uma delas é ser brasileiro. Afinal, o Brasil é o terceiro maior público consumidor do YouTube no mundo. Outra vantagem que eu uso a meu favor é conseguir falar outras línguas e poder consumir conteúdos que não são traduzidos para o português, como esse livro que eu estou explicando para vocês aqui. E eu espero que esse vídeo te ajude a achar as suas vantagens. Valeu!